Vamos direto ao ponto. O Brasil é o quinto Império Romano e a cidade do Rio de Janeiro é a Nova Roma. Parece uma loucura, né? Pois é uma afirmação bem ousada e para muita gente completamente nova. Mas vamos com calma para a gente entender de onde é que saiu essa ideia tão surpreendente. Olha só, essa história toda tem uma origem, ela vem dos escritos de um estudioso espanhol, um teólogo chamado Jerônimo Maria. A tese dele é que, por causa de um documento específico do Papa, o Brasil teria herdado de forma legítima um manto do Império Romano. Parece coisa de filme, eu sei, mas existe toda uma lógica construída por trás disso. Essa teoria é um daqueles buracos de minhoca da internet que a gente adora encontrar, sabe? Aliás, para mais viagens como essa por fatos curiosos da história, aproveita e já se inscreve no nosso canal. Porque no fundo, essa ideia do Brasil como Quinta Roma, sendo verdade ou não muda nada no nosso dia a dia. Mas é uma curiosidade histórica boa demais para a gente simplesmente ignorar. Ok, mas para a gente sequer começar a pensar no Brasil como a Quinta Roma, a gente precisa primeiro saber quem foram as outras quatro. E já adianto, essa linha de sucessão não é tão óbvia quanto parece. Bom, a primeira e a segunda Roma são meio que um consenso, tá? A primeira, claro, é a Roma clássica, que todo mundo aprende na escola. A segunda é o Império Bizantino, lá em Constantinopla, que segurou as pontas depois da queda do Ocidente. A confusão mesmo começa na disputa pelo título de Terceira Roma. E aí a gente tem basicamente dois grandes candidatos à Terceira Roma. De um lado, o Império Russo, que se via como herdeiro natural da fé ortodoxa depois da queda de Constantinopla. Do outro, o Sacro Império Romano-Germânico, que tinha a legitimação do Papa no Ocidente. E para essa teoria sobre o Brasil fazer algum sentido, é essa linha de sucessão católica que importa. Então vamos considerar o Sacro Império como a continuação legítima. E é exatamente aqui que o Brasil entra na jogada. A peça-chave, o coração de toda essa teoria, é um documento emitido pelo Papa Leão XII, uma bula papal chamada Praeclara Regum. A grande sacada aqui é a conexão de sangue. A nossa imperatriz Leopoldina era uma Habsburgo, a mesmíssima dinastia que governava o Sacro Império Romano. E aí a teoria faz uma conexão bem legal com as cores da nossa bandeira. O verde da Casa de Bragança, de Dom Pedro, e o amarelo dos Habsburgos, da Leopoldina, simbolizando justamente a união que deu origem ao Império do Brasil. Agora, para a gente entender o argumento de verdade, precisamos pegar um termo bem específico, sui iuris. É latim e significa de seu próprio direito. Isso é importantíssimo, porque a teoria não diz que o Brasil foi só uma continuação. Não. Ela diz que foi algo totalmente novo e soberano. E o segundo conceito é o translatio imperi, que quer dizer transferência de império. Essa era a ideia tradicional, né? O poder simplesmente passava de um império para o outro numa linhagem. A teoria argumenta que a bula do Papa quebrou essa tradição, especificamente no caso do Brasil. Então, a lógica é essa aqui, passo a passo. O Papa, ao reconhecer o Brasil como um império sui iuris, de seu próprio direito, ele não estava só passando bastão. Segundo a teoria, ele estava criando do zero um império totalmente novo, com legitimidade própria. E esse novo império seria, então, a Quinta Roma. Bom, a lógica parece bem amarradinha, quase convincente, né? Mas, quando a gente coloca essa teoria debaixo da lupa da história, essa base toda começa a parecer um pouco frágil. É uma história e tanto, não dá para negar. Mas será que ela sobrevive a uma checagem dos fatos? A resposta curta é não. E o motivo é até que bem simples. A falha fatal, o que derruba todo o argumento, está bem aqui. Aquela bula papal, o documento central de tudo, precisava ser aprovada, ou seja, ratificada pelo Parlamento brasileiro para ter alguma força de lei aqui. E isso simplesmente nunca aconteceu. Portugal até ratificou, mas o Brasil não. Então, na prática, para o Império do Brasil, aquele documento não tinha valor legal nenhum. E tem mais um detalhe. Mesmo que a gente ignorasse tudo isso e a teoria fosse válida, essa Quinta Roma teria tido uma vida bem curta. O Império do Brasil, e junto com ele qualquer pretensão imperial, acabou em 1889 com a proclamação da República. Então, o que a gente tira disso tudo? Depois de toda essa viagem, onde é que essa história nos deixa? No final das contas, a ideia do Brasil como Quinta Roma é exatamente o que parecia ser lá no começo. Um buraco de minhoca intelectual. É um exercício de "e se" muito divertido, que mistura história, religião, símbolos nacionais, mas que, na prática, não tem nenhum peso histórico real. Ainda assim, a imagem que essa teoria cria é muito poderosa. Pensa só, imaginar o Rio de Janeiro não só como capital de um império, mas como a Nova Roma, é uma ideia que mexe com a imaginação, mesmo que seja só uma curiosidade histórica. E isso nos deixa com uma última pergunta para pensar.
Se a linha de sucessão romana está, digamos, em aberto, e a reivindicação do Brasil não se sustenta, será que existe alguma nação hoje em dia que poderia, com alguma base, se dizer herdeira de Roma? Ou será que o legado de Roma hoje pertence a todo mundo e a ninguém ao mesmo tempo? Fica aí a reflexão.